igual a x ao quadrado mais bx mais c. Sendo que o a tem que ser diferente de zero. Tá? Percebam que agora vai ter o termo quadrado, né? Lá na função do primeiro grau a gente viu só tinha o quê? Y igual a x mais b. E por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a é igual a zero, isso aqui some, e aí pode ficar uma função do primeiro grau, ou então, se o a é igual a zero, b igual a zero, fica uma função constante. Certo? Bem. Gráfico. Qual era o gráfico lá da função do primeiro grau? Da função afim. Qual era o gráfico da função afim? Ou da função do primeiro grau? Não era uma reta? E qual vai ser o gráfico de uma função do segundo grau? Uma parábola. Será uma parábola. Beleza? Seguinte, o a, lá na função do primeiro grau, determinava se a função era crescente ou decrescente. O a aqui ele vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Tá? Exatamente. Então, ó, se o a é positivo, a carinha é feliz. Concavidade para cima. Se o a é negativo, a carinha é triste. Concavidade para baixo. Beleza? Então o a determina isso. Tá? E aí a gente vai ter alguns pontos importantes também que a gente tem que levar em consideração no nosso gráfico. Por exemplo, toda função ela acontece dentro do plano cartesiano, né? Toda função acontece dentro do plano cartesiano. E a gente viu lá os pontos importantes que eu falei na função do primeiro grau, que era o ponto onde tocava o eixo y e o ponto onde tocava o eixo x. Aqui também vai ser importante esses pontos, tá? Então eu vou colocar um exemplo com a concavidade para cima, mas saibam que tudo que eu falar para cá vai valer também para a concavidade para baixo. Então eu vou fazer assim, ó. Eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Então eu sei que meu a aqui seria um valor que? Positivo. Tá? Agora, quem vão ser os pontos importantes aqui? Os pontos importantes vão ser esse aqui, onde a função toca o eixo y. Esses daqui, onde a função toca o eixo x. E esse ponto aqui, que é um ponto muito importante, que a gente vai usar principalmente quando for falar de máximo e mínimo, que é o vértice da função. Tá? Lembra que eu falei para vocês, lá em função do primeiro grau, que o ponto onde a função toca o eixo x, tá, é sempre chamado de quê? De raiz ou zero da função. No caso, a função do primeiro grau, ela tocava em só quantos pontos no eixo x? Em apenas um, só um ponto. A função do segundo grau, a função quadrática, ela vai tocar em quantos pontos? 2. Porque o grau de uma função determina o número de raízes que ela possui. Então aqui eu vou ter, ó, o x1, eu vou ter quem? O x2. E esse x1 e esse x2 serão as raízes, ou zeros da função. Raízes ou zeros da função quadrática. Beleza? E esse ponto aqui, que é o ponto onde a função está tocando o eixo y, lá na função do primeiro grau, quem era o ponto onde a função tocava o eixo y? Não era o b? O b era o termo independente da função do primeiro grau, era aquele cara que não acompanhava o x. Quem é o termo independente aqui na função do segundo grau? É o c. Então esse ponto aqui onde toca o y vai ser quem? C. Beleza? Tem uma explicação para isso, porque é o seguinte, quando tu pega a função do segundo grau, que é y igual a x ao quadrado mais bx mais c, qualquer ponto do eixo x, eu tenho que saber que o y vai ser quanto? 0. Certo?
Qualquer ponto do eixo x, o y é zero. E qualquer ponto do eixo y, o x é zero. É o contrário. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o ponto que a função está tocando o eixo y. Então eu sei que o x vai ser quanto? Zero. Então olha aqui, ó. A vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Então y vai ser igual. Aqui não vai zerar? Aqui não vai zerar? Quem que vai sobrar? C. E é por isso que esse ponto aqui é quem? O C. Porque quando x for zero, o y vai ser quem? O C. Na verdade, se eu tratar como coordenada, é 0C. Mas geralmente a gente só coloca o valor de y. Pode chamar isso daqui só de quê? Ó? Só de C. Tá? E as raízes? Como é que a gente faz para achar as raízes da função? Pode parar aquela primeira parte ali, a parte da esquerda? Pode. Como é que a gente faz para achar as raízes de qualquer função? A gente tem que igualar a função a zero. Tá? Tem que igualar a função a zero. Tá? Isso tem uma explicação. Ó. Se nós pegarmos a função aqui do segundo grau, que é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? E se a gente quer saber as raízes são pontos de qual eixo? Pontos do eixo x. Se é ponto do eixo x, eu já sei que o y é igual a quanto? Zero. Ou seja, igualar uma função a zero, isso tudo aquilo está representando o y, ou seja, a gente está dizendo que o y é igual a quanto? Zero. E se a gente está dizendo que o y é igual a zero, a gente quer encontrar os pontos do eixo x, que na verdade são quem? As raízes. E aí no primeiro grau era fácil, né? Porque ficava ax mais b igual a zero, passava o b para o outro lado, ax igual a menos b, x é menos b sobre a. Era assim que a gente encontrava a raiz, menos b sobre a era sempre o ponto do eixo x. Aqui a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então o que a gente faz? A gente primeiro acha o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E depois x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Esse mais ou menos vai indicar que nós vamos ter quantas raízes? 2. Ou seja, o x1, x2, x', x2', tanto faz. O x1 eu posso dizer que vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente encontraria esses dois pontos aqui. Ó. Mas se eu tratar como coordenada, quando eu coloco só x1 e x2, eu só estou colocando o valor de x. Mas se eu colocasse como coordenada, seria x1 0 e x2 0, que é o ponto do eixo x. Então y é 0. Beleza, hein? Tranquilo? Tá, beleza. Aí outro detalhe, a gente pode passar aqui na função, tá, um eixo que vai dividir em duas partes simétricas. Esse eixo, ó, ele vai bem em cima aqui de quem? Ó? Do vértice. Esse eixo a gente chama de eixo de simetria. A gente divide o gráfico em duas partes simétricas, são duas partes opostas, sendo que a distância aqui, ó, sempre vai ser o quê? A mesma, porque pega pontos com a mesma horizontal. Tá? A distância sempre é a mesma. Esse vértice aqui, como qualquer outro ponto, ele vai ter um valor o quê? Ele tem um valor correspondente em x e um valor em y. Se tu prestar atenção aqui, ó, eu tenho um valor em x e um valor em y, que é x1 0. Isso aqui também, x2 0. Aqui é o quê? 0c. Então o vértice ele vai ter aqui, ó, no eixo x, o x do vértice, e vai ter aqui no eixo y, o y do vértice. xb, yv. Beleza? Então, como o
o eixo de simetria passa exatamente em cima do x do vértice, tá? A gente pode dizer que o x do vértice está dividido em partes iguais. A gente pode dizer que o x do vértice é bem ponto médio de quem? Das raízes. Então eu posso dizer que o x do vértice é o quê? x1 mais x2 dividido por 2, que é a média aritmética, o ponto médio. Pode apagar aqui embaixo? Ó? Pode. Só para a gente, eu preciso do gráfico para ir tirando as informações. Então, ó, o x do vértice, ele vai ser x1 mais x2 sobre 2. Ele é a média aritmética das raízes. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui, ó, não precisa copiar não. Só o finalzinho aqui. Copiar isso. E aí eu vou só para mostrar para vocês, bem legal, ó. O que é o x1? x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Mais, quem é o x2? Menos b, fazer assim, menos b, menos raiz de delta sobre 2a. E isso tudo está dividido por quanto? Por 2. Porque é x1 mais x2 dividido por 2. x1 é isso aqui, x2 é isso aqui, sobre 2. Aí aqui, ó, o que eu posso fazer? O denominador é o mesmo? Não é 2A? Aí a gente mantém aqui o denominador que é 2A e faz a operação com os numeradores. Então, ó, raiz de delta vai cancelar com quem? Com menos raiz de delta. Menos b mais menos b dá o quê? Menos 2b. E isso tudo está dividido por quanto? Por 2. Isso é o x do vértice, né, que a gente está calculando. Então, o x do vértice, eu posso cortar aqui e aqui. Conserva a primeira, aqui não é 1, que está no denominador. Então, a gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar menos b sobre a, que multiplica o inverso de 2, meio. Então, o que vai ser o x do vértice? Menos b sobre 2a. Aí vocês copiam só essa partezinha aqui que a gente vai usar bastante. Então, o x do vértice sempre vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Esse valor aqui. Beleza? Só para finalizar a aula agora, tá? Pode apagar aquela parte lá? Pode. Então, ó, tá faltando o último ponto importante. Na verdade, parte do último ponto importante, porque a gente achou o x do vértice desse vértice. Falta só o y do vértice. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Y não é ax ao quadrado mais bx mais c? Se eu substituir no lugar desse x pelo x do vértice, quem é que eu encontro no y? O y do vértice, porque eu paro ordenado, ó. Essa coordenada pertence à função. Então, quando x for o x do vértice, o y é o y do vértice. Então, ó, no lugar desse x aqui, vou colocar x do vértice quadrado mais b vezes x do vértice mais c. E se eu substituir aqui pelo x do vértice, aqui vai ser quem? O y do vértice. Deixa essa parte aqui, tá? Copia essa parte aqui. Aí o que eu vou mostrar agora não precisa, só o finalzinho. Então, ó, y do vértice vai ser a. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então vai ficar menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a, que a gente já deduziu, mais c. Então, o y do vértice vai ser igual. Esse quadrado aqui, não vai deixar isso aqui positivo? Então vai ficar b ao quadrado, só que ele vale também para o 2a. 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado. Mas eu posso deixar a vezes a, não posso? Vou deixar a vezes a. Mais b vezes menos b. Mais com menos vai dar o quê? Menos. B ao quadrado sobre o quê?
2A mais C. Quem é o denominador do C? 1. Aí olha só, eu posso cortar esse A com esse A, porque está multiplicando em cima ele. Então y do vértice vai ficar b ao quadrado sobre 4A menos b ao quadrado sobre 2A mais c sobre 1. E aí o y do vértice vai ser... Quem é aqui o meu MMC? 4A. Porque 4A é múltiplo de 2A. Toda vez que tu tem múltiplo é sempre o maior. Então 4A dividido por 4A, 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4A dividido por 2A, 2. 2 vezes menos b ao quadrado, menos 2b ao quadrado. 4A dividido por 1, 4A vezes c, 4AC. Quanto é que é b ao quadrado menos 2b ao quadrado? Menos b ao quadrado. Portanto, y do vértice vai ser menos b ao quadrado mais 4AC sobre o quê? 4A. Pode aparar essa parte para finalizar? Pode. E aí, se a gente prestar atenção, eu posso reescrever esse menos b ao quadrado mais 4ac assim, ó. Menos b ao quadrado menos 4ac sobre o 4a. Porque, ó, menos na frente do parênteses vai alterar o sinal. Ó. O menos b ao quadrado menos com esse menos 4ac vai ficar mais 4ac. Então, não alterei nada. Sendo que b ao quadrado menos 4ac é o delta. Ou seja, isso aqui vocês copiam. O y do vértice sempre vai ser o quê? Menos delta sobre 4a.